Olá, bendito seja Deus, que em sua misericórdia infinita nos reúne no amor do Cristo. Queridos e amados irmãos e companheiros de ideal e de lida espírito, que o amor incondicional do nosso Mestre querido, que a misericórdia de Deus nosso Pai, que nos fez a sua imagem e semelhança, nos permita trabalhar e servir. Que sejamos ferramentas úteis e instrumentos a serviço do bem e a serviço do amor. Hoje nós vamos comentar a lição de número 32 do livro Vinha de Luz, numa psicografia do nosso querido Chico Xavier, ditado pelo nosso instrutor espiritual Emmanuel, onde na lição 32, em nossa luta, ele retira da segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 3, o versículo 10, onde diz: segundo o poder que o Senhor me deu para a edificação, e não para a destruição. Nós não estamos na obra do mundo para aniquilar aquilo que é imperfeito, mas para completar o que se encontra inacabado. Em nossa doutrina, na nossa lida, nós sempre vamos encontrar opiniões diversas da nossa, interpretações e convicções diferentes daquilo que nós pensamos. Porém, temos que ter sempre em mente o ideal do Cristo, que é a obra precisa continuar, a obra precisa ser realizada. Nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, tudo isso foi planejado dentro da nossa reencarnação. Na nossa doutrina, muitas vezes nós vamos encontrar irmãos que são incrédulos, irmãos que ainda lidam muito com o misticismo, com o fanatismo. Ainda vamos encontrar muito do igrejismo dentro da doutrina espírita. Não que isso seja motivo de discriminação ou de preconceito, mas nós que estudamos, nós que estamos professando essa doutrina esclarecedora e confortadora, nós precisamos dar o exemplo. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais nos será acrescentado. Quando nós encontramos irmãos com opiniões diversas, quando nós encontramos irmãos que são extremamente radicais dentro das suas colocações perante o Evangelho, nós vamos entrar em atrito? É esse o nosso objetivo? Convencê-los à força ou se afastar? Não, é esta a nossa oportunidade. Exatamente por não sermos donos da verdade. Exatamente por nós também ainda sermos criaturas em evolução e em aprendizado. Se nós estamos já na condição de uma melhor compreensão dos ensinamentos do Cristo dentro da interpretação que os benfeitores trouxeram e que Kardec tão bem codificou, é nosso dever e obrigação amparar, socorrer e esclarecer esses irmãos dentro das dificuldades em que eles se encontram, mas não impondo a eles a nossa convicção, não impondo a eles a nossa verdade, mas mostrando-lhes com amor, mostrando-lhes com compreensão, com paciência e tolerância, os princípios da Boa Nova. A diversidade que existe aí de seitas, de religiões, de denominações religiosas, mas a essência do Evangelho do Cristo precisa ser mantida. Por isso, nós temos obrigação de renovar para o bem. Nós temos a obrigação de transformar para a luz esses irmãos que ainda encontram dificuldade de compreensão, e é essa a nossa luta. Quando nós encontramos alguém, quando nós encontramos alguma coisa que nos incomoda dentro da doutrina, dentro aí das casas espíritas às quais nós estamos hoje filiados
e trabalhando, nós devemos, exatamente por causa da diversidade, por causa das diferenças, por causa das opiniões muitas vezes não aceitas, nós devemos abandonar, nós devemos nos retirar? Não. Dificuldades nós vamos encontrar onde quer que estejamos. Opiniões diferentes nós vamos encontrar também por onde nós passamos. Sempre vamos encontrar pessoas, criaturas que vão pensar diferente de nós, que estamos todos na mesma faixa evolutiva, mas cada um tem o seu momento de compreensão, tem o seu momento de entendimento do Evangelho. Então, quando Paulo de Tarso, quando ele nos fala que nós recebemos os dons divinos para edificar e não para destruir, significa que não é pelas dificuldades que nós vamos encontrar, não é pelos irmãos de ideais que muitas vezes não pensam como nós que nós devemos desistir. Não, nossa luta é essa é a luta para a implantação do Evangelho de Jesus em todos os corações. O momento em que o nosso planeta vive, esse momento de transformação, esse momento em que nós nos encaminhamos mais rapidamente para o mundo regenerador, então nós não podemos perder tempo. Tempo perdido não se recupera e a vida é um bem precioso. Quando nós aqui nos encontramos, nós temos que fazer valer a pena. É preciso viver intensamente cada momento da nossa existência. E viver bem significa trabalhar, significa servir, consolar e confortar. E nós só podemos trabalhar e servir se nós encontrarmos as condições adversas aos nossos pensamentos. Muitas destas dificuldades, muitos desses obstáculos vêm exatamente para colaborar no nosso engrandecimento, na nossa evolução. Todo aprendizado significa responsabilidade. E responsabilidade leva ao comprometimento. E esse comprometimento faz com que nós busquemos a sabedoria, exatamente para saber onde aplicar, como tornar útil a nós e aos nossos irmãos que conosco caminham. É essa luta que Paulo atravessa. Imaginemos o nosso irmão. Nós vamos encontrar cooperadores, colaboradores, amigos, assim como nós, ainda endurecidos, ainda com dificuldades de compreensão. Nós vamos abandoná-los simplesmente porque eles estão aí numa situação em que agem diferentemente de nós, em que eles pensam diferente de nós. Para eles, o objetivo muitas vezes é o mesmo. É sim a evolução, é sim o crescimento, é sim o aprendizado. E aí todos nós devemos seguir a luz que é Jesus. Então, quando nós compreendemos as dificuldades dos nossos irmãos, quando nós compreendemos que todo e qualquer lugar em que nós nos encontramos, nós aí estamos colocados pela misericórdia divina, pelo amor incondicional de Jesus, e devamos fazer sempre o melhor. Se existem aqueles que ainda caminham na penumbra, se existem aqueles que ainda se situam nas trevas, seja elas de ignorância, sejam trevas de conhecimento, muitos dos nossos irmãos não acreditam ainda no amor porque não tiveram alguém que lhes mostrasse verdadeiramente o sentido da vida, a plenitude da nossa existência. Muitos dizem, eu não sei perdoar. A doutrina espírita fala muito de que é preciso perdoar até 77 vezes, que é preciso se reformar. Muitas vezes a doutrina passa essa ideia de que para seguir as lides da codificação é preciso ser perfeito. Não,
todos nós estamos aqui em fase de aprendizado, todos nós estamos em fase de evolução. Muitos daqueles que falam que não acreditam em Deus simplesmente não encontraram ainda alguém que pudesse lhes mostrar esse Pai amoroso, esse Pai justo, esse Pai que é todo misericórdia. Ainda estão muito atentos, as pessoas muitas vezes buscam a religião por medo do inferno, por medo do umbral, muito mais por medo do castigo e das penas impostas àqueles que transgridem os chamados 10 mandamentos. Não, Jesus nos mostrou um Deus que é todo bondade, um Deus que está sempre nos mostrando e nos ofertando novas oportunidades de aprendizado. Deus muitas vezes é apresentado como um tirano, é muitas vezes nos apresentado como um senhor que só exige, que simplesmente não oferece nada em troca. Não, Jesus veio exatamente mudar essa concepção judaica de Deus. E Deus é todo carinho, ele é afeto. Nós muitas vezes nem enxergamos, nós muitas vezes nem conseguimos compreender direito o que é Deus, mas basta olharmos à nossa volta e ver a perfeição das suas leis, a perfeição da sua obra, para que nós possamos não só compreendê-lo, mas entender que nós somos seus filhos e a nossa destinação é a felicidade plena, sendo ferramentas úteis e instrumentos de trabalho, de servir e de consolação. Muitos dos nossos irmãos, em suas lutas, pedem, oram, fazem promessas, porque querem permutar com Deus, querem fazer trocas. Muitos dizem, estou cansado de rezar, estou cansado de pedir a Deus, ele não me ouve, então ele não existe. Jesus é uma lenda. Olha a luta que esses irmãos travam. Olhem as batalhas que estes companheiros de jornada travam todos os dias da sua existência. Como negar a criação? Ah, Jesus é só um mito. Sim, e é porque é assim que eles foram apresentados. Quando nós olhamos para as criaturas, nós dizemos, olha, você também não vê o ar. O ar não está visível aos nossos olhos físicos e, portanto, nós não podemos negá-lo. Nós não temos como negá-lo. Ele é essencial à nossa existência. Nós precisamos dele para respirar. Então, aí está uma prova de que não é que o ar não existe. Falta-nos sentido ainda para compreender a grandeza divina na nossa vida. Jesus é só uma lenda, porque Jesus não atende os meus pedidos. Não, Jesus não tem preferência, Jesus não tem um escolhido. Qualquer escolhido, qualquer preferência seria uma injustiça. E Jesus é o justo por excelência. Então, cada um neste planeta bendito está travando a sua luta, está na sua batalha de aprendizado, está aqui como moderno discípulo do Evangelho, enfrentando as dificuldades, turbulências e obstáculos que precisam ser vencidos. É aí que nós vamos exercitando a nossa fé, é aí que nós vamos adquirindo a tolerância, a paciência, a compreensão e a resignação tão necessária à nossa caminhada terrena. Paulo de Tarso é o nosso exemplo, não só pelo que ele diz aos coríntios. Todos nós nesta terra bendita, nós estamos aqui para edificar. Nós não podemos destruir, basta pensarmos o seguinte, se nós olharmos para uma construção física, para uma construção de uma casa, por exemplo, nós precisamos de engenheiro, de arquiteto, de eletricista, de alguém da hidráulica, de alguém da elétrica, isso para citar alguns, pedreiros, serventes, mestre de obra. Quantas pessoas são envolvidas para uma construção? Mas, se for para derrubar,
Se for para demolir, basta uma pessoa, basta uma criatura com a ferramenta adequada ou às vezes com a própria mão e tudo vai ao chão. Tudo será destruído. Então, destruir é sempre mais fácil do que construir. Construir exige disciplina, exige renúncia, exige aprendizado, exige benevolência, exige indulgência e compreensão, porque todos estão envolvidos dentro da construção de um lar e nós estamos nos construindo. Então, quando nós estamos nesta fase do aprendizado do Evangelho, nós falamos sim da casa física, mas para ilustrar como construir o Evangelho em nossos corações. Aquelas manifestações apaixonadas, em desacordo com os ensinamentos da doutrina, aqueles nossos irmãos que arvoram que a doutrina espírita é o dos trabalhadores da última hora, que o mundo precisa todo ele ser espírita, muitos deles afoitos, muitos deles apressados, querendo converter a todos os irmãos, querendo que a doutrina espírita chegue e seja abraçada por todas as criaturas. É a mesma luta que Paulo de Tarso travou em relação ao evangelho do nosso mestre querido. Paulo de Tarso, ele que, por exemplo, foi à Grécia, e ali foi, naquela cidade, naquela terra de ídolos, ali em Atenas, no meio daqueles adoradores dos ídolos de pedras, dos deuses, e ele com a sua simplicidade, ele com a sua humildade, foi falar de um Deus justo e misericordioso, foi falar do Nazareno, foi falar do Messias e do Salvador, daquele que é a manifestação divina vivendo aqui entre nós, aquele que é o amor encarnado vivendo aqui, nos ensinando os caminhos do bem, como trilhar esta verdade que nos liberta e buscando sempre a fonte de água viva, o pão que nos alimenta e nos sustenta. Assim somos nós. A doutrina espírita, ela tem as respostas que todos nós buscamos. Todas as nossas indagações, todas as nossas dúvidas, nós vamos encontrar nas obras da codificação e nas obras complementares. Isso não significa que nós estamos prontos para seguir a todas elas. Isso não significa que nós vamos compreendê-las e entendê-las de imediato. Não, Jesus caminha lado a lado conosco e ele sabe das nossas imperfeições, ele sabe das nossas dificuldades. Quando nos convidou a colaborar com ele na obra bendita desta terra que nos acolhe, ele sabia das nossas qualificações. Além de nos ofertar a oportunidade de aqui, pelo trabalho, nós sermos burilados, de que pelo trabalho, nós conhecendo as dificuldades, os obstáculos, principalmente dos nossos irmãos, que nós possamos desenvolver todas as características daqueles que servem o Evangelho. O amor incondicional, a compreensão necessária. O imediatismo em que hoje nós vivemos, esse imediatismo que traz com que as pessoas hoje, devido à tecnologia, devido ao avanço da ciência, as criaturas querem tudo muito rápido. Faz a oração de manhã e quer que o pedido chegue à tarde. Faz o pedido na hora do almoço e já quer que à noite tenha sido recebido. Não, Deus não é um catálogo de venda. Jesus não é um delivery, e muito menos, nem Deus e nem Jesus são serviçais a nosso serviço e ao nosso dispor. Também não estão aqui para atender aos nossos caprichos. Nós não somos crianças mimadas. Nós estamos aqui na escola da vida.
nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para servir, nós estamos aqui para reparar erros de vidas pretéritas, nós estamos aqui para nos reconciliarmos com a lei divina, a qual um dia nós negligenciamos, as quais um dia nós, por imprudência, na busca da satisfação, do prazer e das alegrias, nós deixamos de lado. Nós deixamos de perceber o verdadeiro sentido da nossa luta. Então, a batalha que nós travamos, o que é uma batalha? A batalha é feita de lutas, mas luta não significa aniquilamento. Nós lutamos contra as nossas imperfeições, contra as nossas falhas, contra os nossos erros, mas tudo é aprendizado. Nós estamos em luta desde o momento em que abrimos os olhos físicos a cada amanhecer, a cada despertar. Mas a cada fim de noite, ao prepararmos o descanso do corpo físico, nós paramos e fazemos uma reflexão. Chegamos ao final do dia muito melhores do que quando amanhecemos. Chegamos ao final do dia com novos aprendizados, com novas experiências e principalmente com novos recursos e novos mecanismos, os quais nós disponibilizamos para todos aqueles que caminham conosco. Portanto, queridos e amados irmãos e companheiros em Cristo Jesus, peguemos o nosso arado, como nos ensina o Cristo. Peguemos as nossas ferramentas, olhamos com carinho para elas e vamos à nossa luta. Vamos enfrentar as nossas dificuldades. Vamos superar as nossas deficiências e vamos ajudando aos nossos irmãos e companheiros de caminhada. Nós vamos erguendo aqueles que estão caídos, curando as feridas daqueles que encontramos pelo caminho, saciando a fome dos sedentos. É preciso muitas vezes ofertar o pão material para que eles possam receber o pão espiritual. Vamos mostrando a fonte de água viva que sacia as nossas sedes, mas acima de tudo, vamos apresentando-lhes Deus, nosso Pai, que nos criou à sua imagem e semelhança, que nos criou para sermos felizes. Jesus é o nosso pastor querido e como pastor ele nos guia em segurança, mas sempre ofertando-nos a oportunidade da vida. Com confiança e fé, com esperança e com determinação, perseverantes, que todos nós sejamos dignos e merecedores de sermos chamados filhos de Deus. Cada um de nós está em sua luta particular. Cada um de nós está na sua própria superação. Mas todos nós podemos nos dar a mão. Podemos nos ajudar fraternalmente. E é assim que caminhamos, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, para que possamos amanhã amarmos uns aos outros como o Cristo nos amou. Jesus é o farol que nos guia, é a luz que nos ilumina. Jesus é o caminho que todos nós estamos a trilhar. E Deus, o Pai de todos nós, o Criador, o Todo-Poderoso, Ele sabe de todas as nossas necessidades e Ele as supre. Ele atende, não de acordo com a nossa vontade, mas de acordo com a nossa necessidade. E a nossa necessidade é lutarmos todos os dias para que nos tornemos cada vez melhores e dignamente filhos de Deus. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.